Pai do Senhor Jesus. Por favor, abra a Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, localize o verso de número 8. Glória, louvado seja Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Por favor, irmãos, nós vamos fazer a leitura do verso de número 8, somente do verso de número 8. Atos 1, verso 8 diz assim: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia. Por favor, diga assim: guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Libere uma palavra de Deus sobre o seu irmão. Diga para ele: meu desejo é que você seja guiado pelo Espírito Santo. Os irmãos se sentem, por favor. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a temática do nosso estudo é guiados pelo Espírito Santo, e nós estamos trabalhando aqui as duas verdades, que o Espírito Santo, ele age em mim em primeiro lugar, ele trabalha no meu coração, na minha mente, trabalha dentro de mim, dentro do meu ser, me limpando, me purificando, me regenerando, trabalha no meu coração, trabalha em cada um de nós. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la, porque nós somos pessoas extremamente complexas, tanto no nosso sentido científico, quanto no nosso sentido comportamental. Nós somos pessoas complexas, difíceis, mas o Senhor, ele não abre mão da nossa vida, não nos lança fora. Costumamos a dizer que nós não somos descartáveis, somos recicláveis, né? O Senhor, ele não abre mão de cada um de nós. Estamos na sua mão, como diz Jeremias 18, somos barro, de fato somos, só que estamos na mão de um bom oleiro chamado Deus Todo-Poderoso. E quando a gente pensa que ele vai jogar a gente fora, Mateus, ele coloca a gente na roda de novo, amassa o barro de novo, põe mais um pouquinho de água, mexe de novo e faz da gente um vaso na sua presença para a glória de Deus. Diga assim: o Espírito Santo trabalha em mim. O Espírito Santo trabalha em mim. Segundo ponto, o Espírito Santo trabalha agindo através de mim. Diga assim: através de mim. Através de mim. Irmãos, nós trabalhamos qual que é a forma que o Espírito Santo, ele se utiliza para trabalhar através da igreja, através das nossas vidas. E a primeira forma são pelos dons, a segunda forma é pelo fruto, e a terceira forma é pelo poder e autoridade. Vamos repetir isso? Diga assim: dons. Você que quer marcar, marque isso. Diga assim: dons, fruto, poder e autoridade. Então a forma que o Espírito, se eu te perguntasse assim, qual que é uma das formas que o Espírito Santo usa para te usar? Qual que é uma das formas? Poder e autoridade. Vamos mais uma vez? Irmãos, por que eu estou repetindo? Porque isso aqui é importante você entendermos. É importante cada um de nós entender que o Espírito Santo, ele vai usar os dons, ele vai usar o fruto, ele vai usar o poder e a autoridade. Nós já trabalhamos primeiramente o dom, ok? Então cabe a nós uma pergunta: eu devo buscar os dons espirituais? Qual que seria a resposta, irmãos? Sim, nós devemos usar e devemos buscar, na verdade, os dons espirituais. Por que eu devo buscar os dons espirituais, irmãos? Porque esta é uma forma em que o Espírito Santo vai usar a minha vida, ok?
Então, uma das formas do Espírito Santo usar uma vida é através dos dons espirituais. Eu devo buscar os dons espirituais? Qual seria a resposta? Sim. Sim, pois esta é uma maneira de Deus usar a minha vida, ok? Eu gostaria de te dar um texto, 1 Coríntios 14. Hoje o estudo vai ser bastante didático, tá, irmãos? 1 Coríntios 14, versículo de número 1. 1 Coríntios 14, eu vou assim bem devagar, porque essa aula está mais para obreiros, né? Então é muito importante que você entenda o que está sendo aqui ensinado, tá? 1 Coríntios 14, versículo de número 1, vou passar a leitura do texto. O texto diz assim: segui o amor. Por qual motivo ele está dizendo assim, ó, segui o amor? Eu te convido você ler Coríntios 12, verso 31. Coríntios 12, 31, diz assim: portanto procurai com zelo, diga assim, com zelo, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Diga assim, caminho mais excelente. Caminho mais excelente. Então, se os irmãos perceberem, qual que é o caminho mais excelente? É o capítulo 13. Então o capítulo 13 vai falar a respeito do quê? Do amor. Então o amor, ele sempre será um caminho mais excelente, irmãos. Eu repito, o amor sempre será a melhor escolha. O amor nunca falha, diz a palavra de Deus. Então o caminho mais excelente é o caminho do amor, ok? Agora nós voltamos para o capítulo 14, que já contextualizando o que o Paulo está dizendo. Capítulo 14, verso de número 1 diz assim: segui o amor, segui o amor. Aí ele vai dizer assim, ó: procurai com zelo os dons espirituais. Então a pergunta que eu faço para os irmãos, isso aqui não é coisa da cabeça do pastor, eu devo buscar os dons espirituais? Paulo está dizendo assim, sim. E além de buscar os dons espirituais, como que eu devo buscar? Ele está dizendo, procurai com zelo. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Ainda no 14, verso 39, nós lemos o 12, 31, que vai falar a mesma coisa. Agora o 14, 39 diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo. Procurai com zelo. Terceira vez que Paulo está falando a respeito de zelo, ok? Procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Então isso aqui está falando a respeito de dons, tá? Essa palavra aqui, zelo, no grego, ela quer dizer desejar sinceramente. Vamos repetir isso aqui? 1, 2, 3. Desejar sinceramente. O Paulo está dizendo assim, que esse zelo, ele deve arder dentro de cada crente. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Eu passei por isso, mas não muito, porque a pastora ela não tinha muita frescura. Mas eu acho que todos nós passamos por isso, seja com a mãe, com a tia, com a esposa. Os irmãos podem ter passado já por isso. Sabe quando uma mulher ela está gestante e de repente bate um desejo nela, desenfreado de comer alguma coisa? Irmãos, e geralmente esse desejo que bate nela em altas horas, aonde está tudo fechado e você não consegue correr para lugar nenhum para poder suprir. E geralmente é uns desenhos difíceis de você conseguir. Mistura jaca com outra coisa. Tem mulher que tem gosto até de comer barro, né? Então, ou seja, há um desejo desenfreado que se torna incontrolável na mulher que está gestante. Ela diz, eu preciso. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, que a maneira como que nós devemos buscar os dons espirituais é um desejo que vem lá do lado de dentro. É algo que não é uma chama que ela sobe hoje e ela apaga amanhã,
mas é uma chama que fica queimando dentro de você constantemente. Ainda que você não queira, aquela chama ela fica pegando dentro de você. E é exatamente isso. Eu devo buscar os dons espirituais? Paulo está dizendo, sim, devo buscar. E como que eu devo buscar? Eu devo buscar como se fosse um desejo, algo que esquenta o meu ser. Eu devo buscar isso muito, de uma maneira profunda, de uma maneira intensa. Entendemos até aqui? Entendemos até aqui? Glória a Deus. Eu gostaria de listar aqui quais são os dons espirituais. São muitos, nós não conseguimos definir todos, mas pelo menos temos 4 listas de dons, tá? Eu gostaria de começar aqui em Coríntios, capítulo de número 12, do versículo de número 8 ao versículo de número 10. Primeiro aos Coríntios 12, do verso de número 8 ao verso de número 10, diz assim: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria. Diga assim, palavra de sabedoria. Então nós vamos contar, tá bom? A palavra de sabedoria é o primeiro. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Diga assim, 2. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. A fé é um terceiro. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Você percebeu que o único dom no plural é cura? Percebeu isso? Os outros é tudo no singular. Dom da fé. Só que quando chega em cura fala dons de curar, porque existem muitos tipos de enfermidade, mas o Senhor está dizendo, tem problema não, eu posso curar cada uma dessas enfermidades. Diga assim, dom de curar. Dom de curar. E verso 10. E a outro, a operação de maravilhas. É o quinto, diga aí, quinto. Sim. E a outro, a profecia. Sexto. E a outro, dom de discernimentos de espírito. Sétimo. E a outro, oitavo. E a outro, quantos dons nós temos nessa lista? 9. Diga, 9 dons. 9 dons. Só que acontece, Alex, muita gente, Mateus, acha que parou aqui. Aí diz assim, não, tem 9 dons, e você tem que buscar esses 9 dons. Temos que buscar os dons, irmãos? Sim, mas não são só esses 9. Tem mais 3 listas ainda, tá bom? São outros dons ainda que tem. Romanos 12. Verso de número 6. Vai anotando. Estou didático hoje para você entender. Vou bem calmo, tá? Romanos 6. Perdão, Romanos 12, né? 12, 6. Romanos 12, verso de número 6. Quantos dons nós temos lá na lista de Coríntios? 9 dons. Não se esqueça disso, é muito importante, tá? Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes, segundo a graça que nos é dada. Aí ele vai repetir o de Coríntios. Se é profecia, seja a medida da fé. Aí aparece aqui, ó. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensino, haja dedicação ao ensino. Só que peraí, ó. Eu vou parar um pouco aqui, tá? Se é ensino, haja dedicação em ensinar. Só que olha como Deus é tremendo. Porque alguém às vezes ausenta a responsabilidade própria. Às vezes a gente não faz isso? Sim ou não? Às vezes a gente ausenta a responsabilidade própria. Às vezes nós dizemos assim, não, Deus tem que dar tudo e eu não tenho que fazer nada. Só que o texto está dizendo que aqui o dom de ensino é um dom que vem da parte de Deus. Só que aquele que tem um dom de ensino precisa fazer o quê? Pronto. Ontem nós fomos em um certo lugar, e aí teve uma irmã que falou para a pastora: pastora, a sua filha quando sentou ali para tocar aquele teclado, a unção que estava naquela irmã passou para a sua filha. Eu falei, rapaz, poderia ser muito bom se isso fosse verdade. Transferência de dons, ela usou essa expressão,
eu usei a palavra errada, não foi unção, porque unção ainda é possível, né? Mas transferência de dons. Ela disse assim: o dom que estava naquela pessoa passou para a sua filha. Eu disse: isso seria muito bom se fosse verdade. E tocar na Bíblia não é nem um dom, irmão. Pregar também não é um dom. Ensinar é um dom. Agora pregar não, pregar é eloquência. Se houve um deputado, antigamente, quem lembra de Collor pregando, enganou muitos, para não falar de outros atuais, né? Então, ou seja, a pregação em si não é um dom, é uma habilidade. E tocar também é uma habilidade. É por isso que o pastor fica falando: tem que vir para o ensaio, tem que vir para o ensaio. Cadê os músicos para dar glória a Deus agora, né? Tem horário, chegue cedo. Ou seja, o dom é uma habilidade. Tocar é uma habilidade, ok? E aí essa pessoa usou essa expressão. Mas só para que os irmãos entendam, se é ensinar, que haja dedicação no ensino, irmãos. Então vamos continuar, verso de número 8. Olha aí mais um. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta. Pastor, repartir é um dom? Aí. Só a gente que não entende as coisas de Deus, irmão. Repartir está colocado na galeria de dom. O que reparte, e às vezes sabe o que a gente diz, Alex? Eu não tenho dom nenhum, pastor. Pastor, qual que é o meu dom? Por quê? Porque a gente está só na lista lá de Coríntios 12, só na lista dos 9, que são os dons de mais evidência. São os dons que todo mundo nota. Só que tem dons aqui, irmãos, que ninguém percebe. Tem irmãos que ele não tem o dom de profetizar. Só que todo mês, Jorge, ele traz um pacote de arroz. Ele tem um dom de Deus. Ele tem um algo de Deus, irmão. Quem está entendendo até aqui? Tem irmão que você não precisa nem pedir, mas ele diz assim: põe meu nome lá na doação. Por quê? Porque tem uma família precisando, e eu sei que eu posso usar esse dom que Deus me deu. Usar aquilo que Deus te deu, irmão. Vamos continuar? O que reparta, olha o que Paulo vai dizer: faça isso com liberdade. Você pode ter liberdade para repartir, irmão. Tenha liberdade para repartir. O que preside, esse aqui é o meu caso. O que preside, o que governa, faça isso com cuidado. Tem gente que acha que o nome pastor presidente não é um dom de Deus. Tem que ter chamado de Deus para isso, irmão. Tem que ter, olha o que Paulo está dizendo. O que governa, o que preside, tem que fazer isso com cuidado. O que exercita a misericórdia precisa fazer isso com alegria. Diga dons. Agora vamos para mais uma lista. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios 4. Quem quer continuar estudando a palavra de Deus? Nós estamos ensinando como os irmãos vão ser usados pelo Espírito Santo, irmão. Nós vamos entender que a gente não vai sair mais daqui dizendo: eu não tenho dom, qual que é o meu dom? Não, calma. Nós vamos ver aqui da parte de Deus aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Efésios 4, versículo de número 7, diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. E o que ele fez? Ele deu dons aos homens. Essa lista também, ela pode ser atribuída ao verso de número 11, tá? Só que esse dom aqui é dom vocacional. Verso 11. Verso de número 11 diz assim: e ele mesmo deu. A pergunta que eu vou fazer para os irmãos é: quem foi que deu, irmãos? Isso, Jesus no caso, né? Nós estamos lá no versículo de número 8. Vai dizer que ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, ele deu dons aos homens. Então vou fazer a pergunta de novo, no verso de número 11: ele mesmo
mesmo deu. Quem foi que deu, irmãos? Isso, Ele mesmo deu. E o que Ele vai doar para a igreja? Em primeiro lugar, apóstolos. Segundo lugar, profeta. Terceiro lugar, evangelista. Quarto lugar, pastores. E quinto lugar, doutores. Eis aqui os dons vocacionais, irmãos. Esse aqui é o dom que Cristo distribuiu para a igreja. A igreja, irmão, precisa ter apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado. O apóstolo geralmente é aquele que tem sede por alma, de implantação de igreja. É igual o apóstolo Paulo, que fazia suas viagens missionárias. Ele fez a primeira, implantou, segunda, implantou igrejas, terceira, implantou igrejas. O apóstolo é destinado à implantação de igrejas. Mas nós temos também os profetas. O profeta, irmão, não é simplesmente aquele que aponta o dedo para poder falar do seu pecado, para poder falar do seu erro. Geralmente tem um profeta com esse dedo aqui, que é o dedo indicador, né? Não, o seu erro, a sua falha, e isso, aquilo, outro. Pastor, então o que o profeta faz? O profeta aponta o caminho, irmão. Aleluia. O profeta vai dizer assim: é por esse caminho que vocês têm que seguir. É por esse caminho que vocês têm que andar. Então o dedo do profeta não é para apontar pecado, mas o dedo do profeta é para dizer assim: é melhor vocês irem por esse caminho, hein? Mas por quê? Porque se vocês forem por esse, vocês vão ser condenados e levados à perdição. Eu estou profetizando para a igreja: o Senhor vai levantar profetas e profetisas aqui no nosso meio. Nós precisamos buscar os dons vocacionais. O próximo é o dom de evangelista. Quem sabe qual que é o dom de evangelista? O pastor Cristiano falou sobre ele. O dom de evangelista, irmão, é pregar o evangelho. Ele queima por pregar o evangelho. O evangelista, ele senta nos 5 minutos com alguém e de repente ele começa a falar de Jesus sem a pessoa perceber. Ele está numa conversa e de repente ele fala: mas é verdade, rapaz, você não sabe que isso daqui você passou por causa disso, porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele tem algo que queima dentro dele, e quando ele menos percebe, ele está num churrasco e de repente ele usa aquele cenário para poder falar do Senhor Jesus Cristo. O evangelista queima, irmão, queima pela palavra de Deus. O seu coração pega fogo, ele queima por almas, ele tem sede de vidas. Quando ele bota o joelho no chão, ele começa a orar pelas almas, ele começa a dizer: Senhor, dá-me almas, dá-me família, dá-me vidas. Só que evangelista é diferente do pastor. O evangelista, o que ele faz? Ele sai lá no campo missionário, pega as almas e ele traz para a igreja, irmão. Só que nós temos quem? O pastor. E os pastores é aquele quem conduz o rebanho. É aquele quem vai prestar conta diante de Jesus. É aquele quem cuida das almas. É aquele quem tem cheiro das ovelhas. Não é? O pastor geralmente é que sabe a maioria do nome dos membros. Geralmente é o que sabe o que está passando na casa de cada um. Geralmente é assim, né? Então geralmente o pastor tem esse chamado, o chamado de ensino, o chamado de pregação, o chamado de discipular. E nós temos os doutores. E os doutores são todos aqueles que são levantados por Deus. E cada um, irmãos, e cada um, nós temos 5, cada um é a representação de um dedo, tá? Eu não falei sobre eles, né? Mas cada um representa um dedo. Você tem o apóstolo. O apóstolo, por que o apóstolo? Porque o apóstolo consegue tocar em todos os outros dedos, ó. O apóstolo é o dedão, é aquele que toca em todos os outros ministérios. Nós temos o profeta, ó, o profeta, assim diz o Senhor, mas não é para apontar o pecado, o profeta dá direção. Nós temos o evangelista, porque geralmente o evangelista é o dedo maior, é o que vai mais longe, com os pés lindos que pregam o evangelho. Nós temos o dedo anelar. Por que o dedo anelar? É o dedo da aliança. Mas o pastor não tem aliança com a igreja, o pastor tem aliança com Jesus Cristo de Nazaré. A aliança da igreja é feita com Jesus, não é com o pastor não, viu? E nós temos o dedo mindinho. Por que o dedo mindinho? Porque é o dedo do mestre, é para tirar a sujeira do ouvido do povo. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? É o que tira o comichão do ouvido do povo.
Diga assim, dons. E o último a lista é 1 Pedro 3, nós não vamos lá, mas nós vamos seguir. Então eu queria fazer mais uma pergunta, que é uma pergunta que ecoa para a gente. Quais são os objetivos dos dons? Diga aí, quais são os objetivos dos dons? Vamos para 1 Coríntios novamente, capítulo de número 12. Vamos ver o 14 primeiro. 1 Coríntios 14. Quem quiser anotar, vai anotando. Estou sendo bem calmo para você entender. Oh glória, assim que é bom. Irmãos, eu esqueci de mais um dom. Esse aqui é essencial, não pode, né? Fica aí, tá? Eu vou ler para você. Efésios 2, verso de número 8. Põe aqui, Marião. Fica aí no Coríntios 14. Esse aqui é mais um dom. Na verdade, esse é o principal, né, irmãos? Alguém pode estar falando, pastor, eu não me identifico com nenhum dom que o Senhor falou aí. Das 5 listas, é quase impossível não se identificar, mas possa ser que aconteça, né? Mas esse dom você já recebeu, ó. Porque pela graça sois salvos. Vou repetir. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A pergunta que eu faço: tem alguém salvo aqui? Vou perguntar de novo, hein? Sem decisão. Tem alguém salvo aqui? Então pronto, você já recebeu um dom da parte de Deus, o dom da salvação. Quem pode glorificar a Deus pela salvação? Então quais são os objetivos dos dons? 1 Coríntios 14. Quais são os objetivos dos dons? Os dons espirituais, os dons vocacionais, que eu também já falei, Efésios 4 e 11. Mas vamos ler aqui os objetivos dos dons. Os objetivos dos dons espirituais, capítulo de número 14, verso de número 12, diz assim. Assim, esse texto está falando dos dons, tá? Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Vou te dar mais um texto, 1 Coríntios 12, 7. Aos Coríntios 12, 7. É só voltar uma página. O texto diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que lhe for útil. Então, para quê? Ou quais são os objetivos? Melhor dizendo, quais são os objetivos dos dons espirituais? Diga assim, por favor: serve para servir a igreja. 1, 2, 3. Serve para servir a igreja. Então o objetivo dos dons espirituais nada mais é para servir a igreja, para que a igreja seja edificada. Glória a Deus por isso. Só que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 7 vai dizer algo mais profundo. Ele vai dizer assim, ó: o dom, ele também é dado para aquilo que for útil. Diga assim, utilidade. E essa palavra utilidade, ela no grego, ela significa simplerô. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, carregar com os outros. O dom que Deus dá é segundo a utilidade. E essa palavra utilidade, ela significa carregar com os outros, significa ajuda e ser produtivo. Eu vou te dar um exemplo para isso. Recentemente a igreja ganhou a oferta das cadeiras, e glória a Deus por tudo isso. Só que teve o transporte, nós tivemos que ir fazer a busca, e no dia que teve que fazer a busca, eu precisei de que alguém fosse comigo para fazer a busca das cadeiras. O evangelista Gabriel estava disponível naquele dia e ele conseguiu ir comigo. E nós carregamos o caminhão lá, e nós chegamos aqui embaixo, tivemos que descarregar o caminhão, e cadeira por cadeira, as cadeiras ficaram todas enfileiradas assim. E aí na hora de subir, o Gabriel, ele me ajudou a carregar as cadeiras.
E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Os dons que são derramados sobre a igreja é exatamente para isso, para nós ajudarmos os nossos irmãos. O dom não é para mim me mostrar, não. O dom não é para mim aparecer. O dom na verdade não é nem para mim. O dom que eu tenho serve para te ajudar a tirar esse peso que fica sobre a sua vida. O dom que Deus te deu não é para você. O dom que Deus te deu é para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, conforme a sua utilidade. Pergunte para o seu irmão: e aí, irmão, vai me ajudar a carregar ou não vai? Então diga para ele: vai, usa o dom, irmão. Diga para ele: usa o dom, irmão. Usa o dom, igreja. Usa o dom. Às vezes a gente faz um chamado à igreja e diz assim: não, irmão, a igreja está precisando disso, disso, disso e daquilo. Lembra do dom de repartilhar? Então você está ajudando a gente a carregar algumas coisas. Aí tem um irmão que às vezes entrou aqui com o coração aflito. E aí de repente o Senhor te dá uma revelação e vai te usar na profecia. Aquele dom que está sobre você vai alcançar a vida do seu irmão. E aquele peso que ele estava, de repente o peso vai se saindo, porque você deixou ser usado pelo Espírito Santo de Deus. De repente Deus, Ele dá um dom de línguas estranhas para alguém, e de repente tem alguém do lado que tem o dom de interpretação de línguas, se levanta, coloca-se diante da igreja e diz: assim diz o Senhor, igreja, é tempo de santificação, é tempo de renovo, Jesus está voltando, e a igreja, ela é edificada. Eu tenho uma palavra de Deus para você: use o dom que Deus te deu, porque Deus tem dons para repartir com a sua igreja. Quando você usa o teu dom, você ajuda a igreja a carregar. Então por isso é importante os objetivos. Qual que são os objetivos dos dons? Servir e edificar. Isso. Servir e edificar. Eu vou perguntar para os irmãos: qual que são os objetivos dos dons? Servir e edificar. Então os objetivos dos dons, pastor, então por que eu vejo exagero? Tem exagero nos dons ou não tem, irmãos? A Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Diga assim: irrevogáveis. Romanos, o apóstolo Paulo diz isso. Ou seja, Deus, ele não vai dar um dom para uma pessoa e daqui a pouco ele pega esse dom novamente dela. Por isso que tem pessoas que têm dons espirituais. E tem vezes, irmão, eu já vi isso, pessoas que estão afastadas do Evangelho, pessoas que estão vendo uma vida no mundo, e de repente a pessoa tem um dom espiritual, e ela é tomada ali no dom. Deus, por sua infinita bondade, não me pergunte como, eu não sei explicar. Então de repente, porque o dom não é para ajudar a pessoa que tem o dom, mas é para ajudar alguém que está ali. Então de repente Deus toma aquela pessoa, e aquela pessoa naquele momento ela é usada num dom, e aí alguém olha e diz assim: mas como que é possível? Essa pessoa aí, ela é adúltera. Eu já vi, irmão, pessoa que tem problema sério de conduta, de ética, e às vezes elas são usadas tremendamente na palavra, em revelações, em profecia. Você fala: Jesus, foi Deus que usou a vida dela. E tem pessoas que se perdem aqui. Isso não tem problema nenhum, porque Jesus explica isso em Mateus 7. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, mas o Senhor vai dizer: eu não vos. Mas eles vão dizer assim: mas nós falamos em línguas, nós profetizamos, nós curamos os enfermos. Então não, é dom ou não é? Mas Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço. Então Deus vai até deixar o dom lá, Mateus. Sabe para qual motivo? Para no dia do juízo final o dom ser usado contra a vida dessa própria pessoa. Deus não é menino não, irmão, que dá um pirulito e tira na hora. Não. Deus vai só dando corda. Vai, pode usando, bonitão. Pode usando, bonitona. Vai usando. Por isso que nós já vamos falar do fruto. Diga assim: fruto. Apesar que eu acho que hoje não vai dar. Vamos ler aqui 1 Coríntios 12, versículo de número 11.
Diga assim: para edificação e serviço. Verso de número 11, por favor, irmãos, olha o que o texto vai dizer. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Diga assim: como quer. O apóstolo Paulo está explicando que o Espírito Santo, ele vai repartir os dons na igreja, não é como pastores querem, não é como os mestres querem, mas é como o próprio Espírito Santo deseja. E essa palavra aqui, como quer, é uma palavra grega também, que chama bulemai. E essa palavra bulemai quer dizer tem um propósito. Então dá-se a entender que o Espírito Santo, a entregar os dons sobre a igreja, é porque ele tem um propósito atrás daquele dom. Aleluia. Ele tem um propósito atrás daquele dom. E eu me lembro que uma das pessoas que eu mais vi fluir nos dons do Espírito foi o meu pastor, que mora com Jesus agora. E ele fluía no Espírito de uma maneira assim inexplicável. Ele estava no culto, de repente ele ia para um canto, fechava os olhos assim, era tomado em línguas, e Deus trazia uma revelação, trazia uma profecia. Ele pegava o microfone e dizia assim, assim, assim. Ele tinha algo com Deus tão tremendo que ele conseguia dizer a hora, os minutos em que a pessoa ela tinha vivido um cenário. E ainda ele perguntava: foi assim ou não foi? E a pessoa disse: foi exatamente nesse horário. Ele dizia assim: no sábado, dia tal, o horário tal, aconteceu isso, isso, isso e isso. E aí ele falava, e a pessoa dizia: é exatamente assim. Eu me lembro que uma vez a gente estava no culto e ele falou para a irmã: irmã, Deus mandou você trocar de carro, mas você foi rebelde, você não ouviu a voz de Deus, você não quis ouvir o que Deus falou, pois o Senhor vai travar o motor do carro. Eu não vou entender essa revelação, mas ele falou. Irmã, a irmã desceu, foi embora. Quem disse que o carro pegava? A irmã foi embora no guincho, a irmã Gilda. A irmã foi embora no guincho para casa. E eram umas coisas que Deus usava ele, que a gente ficava assim, e eu via ele fluir no Espírito. E a palavra de Deus está dizendo que o Espírito dá para cada um como quer, porque tinha um propósito por trás disso. Aleluia. E quando eu via ele fluindo no dom, eu estava na cadeira, irmão, eu ficava ali no meu cantinho, eu falava: Jesus, eu quero também isso que está na vida dele, Jesus. Jesus, eu sei, Espírito Santo, que o Senhor deu para ele, o Senhor também pode dar para mim. E eu ia buscar, irmão, eu ia orar, eu ia pedir, eu fazia jejum, eu me colocava diante do Senhor. E quando menos eu esperava, pastores, o Espírito Santo também estava usando a minha vida. Eu vou repetir de novo. Quando menos eu esperei, o Espírito Santo não estava usando a minha vida também. Aí de repente o pastor fala o que ela vai dizer: assim diz o Senhor, no dia tal aconteceu isso. Eu dizia: foi assim mesmo. Porque eu vi e eu desejava aquilo, e eu fui buscar por aquilo, mas tinha que ter um propósito, e um coração meu queimava por aquilo, para ajudar as pessoas a carregarem. Quem entende isso aqui? Aleluia. O dom que estava sobre ele, não é que o dom viria sobre mim, mas eu busquei por aquilo, e o Espírito Santo foi derramando sobre a minha vida. Glória a Deus. Eu me lembro que tinha um homem que fluiu mais um dom do que o meu pastor. Nós estávamos uma vez na vigília do Brás, irmãos, e eu via Deus usar aquele homem de uma maneira tremenda. O homem entrou assim com as costas meio encurvadas. Deus usou ele e dizia: em nome de Jesus, a costa do homem voltou normal na hora, irmãos. Um negócio tremendo assim. E ele era usado num dom de nomes. E ele diz assim: o nome tal, a Gisele, essa pessoa assim, a pessoa confirmava na hora, é assim. E eu estava naquela vigília, era 3 horas da manhã, eu fiz igual, me retirei para o canto e falei: Jesus, eu sei que o mesmo Espírito que usa esse homem, porque o Paulo disse isso, pode usar a minha vida também. Comecei a buscar por aquilo. Irmãos, eu estava no culto doméstico, de repente o Senhor me deu uma visão, uma porta, em cada porta tinha nomes assim, 2 nomes específicos, e eu disse assim: diz o Senhor, tem um nome tal, o Senhor está fazendo isso. A irmã levantou e falou: pastor,
esse é o nome do meu filho. A outra irmã disse assim: pastor, esse é o nome do meu tio. E eu via Deus me usar com aquele ímpeto, daquela mesma maneira que eu estava buscando. Só que qual que era o problema, pastor? Eu achava que em todo culto Deus ia me usar daquele jeito. Eu achava que eu ia chegar em todo culto e o Senhor ia me dar revelações para ser usado. Só que Deus tem um propósito atrás dos homens. E o propósito de Deus não é deixar nenhum homem vaidoso. Diga glória a Deus. O propósito de Deus é derramar o seu dom para a sua igreja, para que a igreja do Senhor seja edificada pelo poder do nome precioso de Jesus. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Fique de pé, vamos orar. Poderoso. A pergunta que eu faço para os irmãos: após o estudo que nós tivemos, devemos buscar os dons espirituais, irmãos? Sim. E devemos buscar isso como? Com muito zelo. Diga assim: queimando por dentro. Por favor, feche os seus olhos enquanto os irmãos se reúnem aqui para louvar a Deus. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Tem um louvor que diz isso, né? Que esse fogo não se apague. Que esse fogo só se aumente. Eu queria replicar para que isso seja verdadeiro sobre essa igreja. Que esse fogo não se apague. Que esse fogo só aumente. Você pode fechar os seus olhos e por 2 minutos buscar um pouco dos dons de Deus. O pastor Fábio não pode te dar dom nenhum, mas eu te mostrei qual que é o caminho. Eu orei, jejuei e o Senhor me deu dons. E esses dons são usados para a igreja do Senhor, para o serviço da igreja e para a edificação da igreja. Então eu quero convidar, pastor, é possível, pastor, eu receber o batismo com o Espírito Santo? Sim, é um dom. Pastor, é possível receber o dom de profecia? Sim, é um dom. Pastor, é possível eu receber variedade de línguas? Sim, é outro dom. Pastor, é possível eu receber o dom de interpretação de línguas? Sim. Pastor, é possível eu receber o dom de curas? Sim. Pastor, e os dons de maravilhas? É possível eu receber? Sim. Só está de acordo com a sua busca e a sua intensidade de fogo dentro de você. Em nome de Jesus, eu estou profetizando sobre a igreja. Que este fogo não se apague, esse fogo só vai aumentar sobre você. Quem pode levantar as mãos, levante as suas mãos e diga assim: Jesus, eu preciso dos teus dons, Jesus. Diga isso com fé, irmão. Não seja apático, não seja indiferente. Diga isso com fé, em nome de Jesus. Diga assim: Jesus, eu preciso dos seus dons, Jesus. Diga assim: Espírito Santo, desce sobre mim os teus dons. Ore comigo um pouquinho. Senhor Jesus, eu quero orar pela tua igreja. E eu quero pedir diante do Senhor, Pai, que o Senhor possa outorgar dons à tua igreja e à tua noiva. Que o Senhor Espírito Santo possa ministrar os dons vocacionais aqui no meio desse povo. Eu já supliquei a Ti, Senhor, e pedi, Pai, que o Senhor Jesus Cristo pode liberar dons de profecias, levantando profetas e profetisas aqui no nosso meio. Eu acredito, Jesus, que o Senhor pode entregar dom de curas aqui nessa noite. Eu acredito, Senhor Jesus, que o Senhor pode liberar dom de maravilhas, dom de milagres, os dons de mestres, meu Pai querido. O Senhor pode liberar dons vocacionais, levantando pastores, evangelistas, levantando os doutores aqui no teu meio, Jesus. Eu acredito, Espírito Santo, que o Senhor pode levantar homens e mulheres aqui com dons espirituais. Que esse fogo não se apague, Jesus, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, Jesus, que esse fogo só aumente. Senhor, os dons sejam usados para o serviço,
Nós vamos ser usados para edificação, meu Pai. Não para que cada um de nós venhamos aparecer, mas para que nós ajudemos a sua igreja a carregar os pesos, para que nós ajudemos a sua igreja, meu Deus querido Senhor, assim como a promessa tua, de que o Senhor liberaria dom. Aleluia. Use o dom, vai. Use o dom que Deus te deu. Use o dom.